A paz não exige fazer. Olá, meus amores queridos. Oi, gente, tudo bem? Queridos da Rádio Vibe Mundial FM, é um prazer estar aqui nesse compartilhar tão importante, tão necessário. E para quem não nos conhece, né, meu nome é Ianin. O meu é Cauim, né? E nós somos os fundadores da Coexiste, que é uma escola. Nós desenvolvemos treinamentos existenciais, formamos consultores existenciais, e nós estamos há mais de 30 anos nessa jornada, desenvolvendo... 32, para ser mais preciso. 32 anos? Quer dizer, 32 que a gente se conheceu no meio disso, né? A gente trabalhando, estudando sobre esses assuntos. E desde então, nunca fugimos dessa meta de trazer para o mundo um sistema de pensamento mais verdadeiro, um sistema de pensamento baseado na verdade, no amor, e desenvolvendo metodologias didáticas para que as pessoas possam usufruir de toda a sabedoria que já foi trazida para esse planeta. Toda a sabedoria, né, que nos foi presenteada por todos os sábios e mestres que já passaram pela história da humanidade, mas que os humanos têm um pouco de dificuldade de colocar no seu dia a dia, de colocar no seu cotidiano. Sim, porque talvez não seja simples para quem não está acostumado, né? Porque todos esses grandes sábios que passaram pelo nosso mundo, pela humanidade, né? Eles trouxeram coisas muito diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Então, a gente gostaria de trazer nesse programa todo esse conteúdo, tudo que eles, né, se esforçaram tanto para trazer para o mundo, trazer isso para mais perto das pessoas. Aliás, a gente gostaria que vocês soubessem, primeiro a gente queria, nessa nossa apresentação, que vocês soubessem que a gente gosta muito do que nós estamos fazendo aqui. A gente gosta muito de se comunicar com as pessoas. A gente tem um prazer enorme de estar aqui com vocês. É uma gratidão enorme poder ter um veículo como esse aqui da Rádio da Vibe Mundial, onde a gente possa conversar com as pessoas e que a gente possa se unir nessa jornada, onde a gente possa ir mais para perto do que a gente é de verdade, porque sabedoria, na verdade, é uma entrada no conhecimento do que é a verdade sobre nós, né? A verdade sobre tudo, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a existência. Exatamente. Então, assim, nessa nossa jornada, nós descobrimos, nós percebemos uma coisa muito simples, que é: todas as pessoas querem ser felizes. Todo mundo quer ser feliz. Você quer ser feliz. Porém, o mundo nos ensina que a gente vai ser feliz conquistando coisas, né? Uhum. Que quando você alcançar um objetivo X que você determinar, ou que você foi ensinado a querer, nem dá para saber se realmente é o que nós queremos, que quando isso acontecer, aí nós seremos felizes, Uhum. né? E só que se você olhar no mundo, mesmo com as maiores conquistas que já nos foi dito que seria possível a felicidade, você olha para o mundo e você não vê pessoas totalmente felizes. As pessoas têm momentos, alguns momentos de alegria, mas isso passa. Então, isso que passa não é o estado de felicidade verdadeiro. O nosso estado de felicidade perene, ele é possível quando você alcança a verdade do que você é, ou a verdade do que nós somos. Então, sim, existem verdades, né? O que é sabedoria, né? Acho que nós podemos hoje falar sobre o que é sabedoria, já que o nosso programa, né, se chama Sabedoria na Prática, porque nós queremos trazer essa prática desse conhecimento milenar para o nosso cotidiano. O que a gente pode entender por sabedoria? Uhum. Inclusive, nós temos muito conteúdo, né, na internet, nós temos muito conteúdo disponível para vocês entenderem os assuntos que nós estamos falando agora, né? Sim, sim. Então, no YouTube, no Instagram, enfim. Você pode procurar Coexiste, né? Ou Coexiste Oficial, você pode procurar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha só, amanhã cedo, às 7 da manhã, sai o nosso podcast, que se chama Não Dá Para Desouvir. Porque depois que você ouviu, não dá para desouvir, né? Tem certas coisas que não dá para desouvir.
Então, e amanhã tem um episódio muito importante onde a gente vai falar sobre o medo do amor. O medo do amor e o sacrifício da felicidade. Isso. Então, realmente, nós temos muito conteúdo no ar já. E a Rádio Vibe Mundial vem completar com essa Sim. coisa mais próxima, né, de vocês, para a gente poder aprofundar no estudo, aprofundar na aplicabilidade dessa sabedoria milenar. Sim. Então, no Spotify, se você entrar como Coexiste ou como Cauim Anin, você vai encontrar lá o Não Dá Para Desouvir. Para você saber como escreve Cauim e Anin, entra no site da Rádio Vibe Mundial. Mas procura Coexiste que já dá para encontrar. Então, vamos falar um pouco sobre... Porque o programa é Sabedoria na Prática, né? Vamos falar um pouco do que se trata isso. Ela já estava falando, né, sobre o fato de que a sabedoria precisa ser colocada na prática. Tudo que foi trazido para o mundo em termos de sabedoria precisa ser uma coisa muito prática mesmo. Então, e olha, esses seres, né, esses mestres, esses sábios... Ah, você ia falar sobre isso? Pode falar, meu amor. Acho que eu ia falar a mesma coisa que você. Vamos ver se você ia falar a mesma coisa. Vamos lá. Porque esses grandes sábios que passaram pelo mundo, eles vieram para ensinar as pessoas, se propuseram a isso. Então, isso significa que as pessoas a quem eles se dedicaram a ensinar, significa que elas podem aprender, certo? Não faria sentido esses sábios virem ao mundo ensinar alguma coisa que as pessoas não pudessem aprender. Não é verdade? Alguém vai fazer uma faculdade de medicina, vai fazer aula com médicos, mas o professor, que é um médico que está dando aula na faculdade de medicina, ele tem certeza que o aluno dele um dia vai ser médico como ele. Sim. Okay? Uhum. Então, os grandes sábios que passaram por aqui, Buda, Jesus, Sócrates, enfim, todos os grandes sábios que passaram por aqui sempre tiveram a certeza de que aqueles que prestassem atenção no que eles estavam dizendo, os seus seguidores, seus discípulos, teriam toda a condição de chegar onde eles chegaram. Então, a gente queria dizer a vocês, com todo carinho mesmo assim, que tudo que foi deixado de sabedoria neste mundo precisa ser aproveitado e precisa ser colocado em prática. E você pode. Não é, às vezes fala assim, não, mas aquilo que Jesus falou, isso é para Jesus, né? Como é que eu vou? Você acha que eu vou ser igual a Jesus? Eu vou fazer o que Jesus fez? Mas espera aí. Ele falou assim, ele falou para os apóstolos, né? Vocês podem fazer obras iguais às que eu fiz ou até maiores, né? Pois é, então todos esses sábios, todos esses seres que vieram para esse mundo, eles trouxeram coisas que eles tinham certeza que podiam compartilhar conosco e que nós podemos exercer, sim, igualmente a eles. Então, parece que na vida que nós temos hoje, no dia a dia, né, trabalho, reunião, né, acorda cedo, tem que pegar ônibus, tem que preparar as coisas para as crianças, chega em casa e arruma a casa. Enfim, são atribulações que não nos permite vivenciar os ensinamentos desses seres, desses sábios que vieram para o mundo nos trazer isso. Porque a gente fica distraído com tantas coisas, parece né? que tudo isso nos distrai e até parece que não dá, né? Eu já ouvi até dizer assim, falar, mas esses textos, mas né, o que Buda falava naquela época, não tinha ônibus, né? Naquela época... não tinha empresa. Não tinha empresa, não tinha que pagar imposto, não tinha nota fiscal, não tinha... são outros tempos, então... Só que não, gente. Não. O que é verdade é atemporal. Sim. A verdade transcende o tempo e a verdade pode ser aplicada a qualquer momento. Sim. Qualquer momento. O que é verdadeiro permanece. O que passa, o que muda, é porque não era verdadeiro. Né? Se mudou, é porque não era verdade. Então, mas o que é verdade fica. E o que é verdade pode ser aplicado, pode ser vivido, pode ser usufruído. Nós podemos, sim, ter uma vivência pacífica, tranquila e feliz no mundo. E, inclusive, esses sábios, eles demonstraram que, independente da situação, é possível você se manter num lugar, no seu lugar, um lugar de paz, um lugar onde você exerce aquilo que é natural em você. Né? Se você pensar em Jesus passou por situações
Não nada simples, né? Mas todo o tempo ele se manteve sendo a verdade sobre ele. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se manteve sendo a verdade sobre ele, para deixar muito claro que, independente do que esteja acontecendo à sua volta, é possível você se manter naquilo que você é. Se a gente pegar o Gandhi, né? Ele passou por situações muito complicadas. Mas ele não oscilou no propósito. Não, ele manteve a paz. Manteve um propósito. Ele manteve a paz, né? Então, assim, independente da situação que a gente vive, há um jeito da gente olhar e encontrar um lugar tranquilo dentro da nossa mente que permita que a gente enxergue as coisas com mais verdade, com mais exatidão, para que a gente não fique tirando conclusões equivocadas sobre as coisas, para que a gente consiga ver as coisas exatamente como elas são, para que a gente consiga aproveitar as situações que chegam, porque às vezes a gente acha que uma situação ela é uma situação que está ameaçando a nossa vida, está ameaçando os nossos projetos, parece que é uma situação que está contra a gente. E na verdade não é assim. É só olhar direito. Se a gente olhar direito, a gente vai ver que o vento sopra a nosso favor. Existe uma maneira de olhar para o mundo, de interagir com o mundo, baseada em sabedoria, né? Ou numa postura sábia, onde você não se abala pelos acontecimentos do mundo e você consegue manter uma sensação interna de paz perante qualquer acontecimento. E o que faz isso é a gente manter a mente aberta para poder usar essa sabedoria, né? Então, quando a gente fala de sabedoria, acho que tem duas coisas importantes para ser falada. Primeiro, existem premissas básicas, premissas verdadeiras, que as pessoas não consideram no dia a dia. E nós vamos falar sobre isso no decorrer dos muitos programas que vão acontecer aqui na Rádio Vibe Mundial, né? Mas existem algumas premissas, existem algumas verdades. Sim, existem verdades que são verdades independente do que as pessoas pensam, independente das opiniões, independente do que se acredita. Há coisas que são, né? E essas coisas estão agindo sobre as pessoas, sobre o nosso dia a dia, independente sobre o que se pensa disso. Então, essas premissas a gente consegue utilizar nas nossas cenas, né? Nos momentos em que nós estamos interagindo com outras pessoas, enfim. Porque essa sabedoria ela tem que ser aplicada, né? Na família, quando você estiver conversando com seus pais, com seus filhos, numa reunião de trabalho, numa situação complicada, numa situação amorosa, qualquer tipo de situação. Você precisa aplicar o currículo da verdade, o conteúdo da verdade, se você tiver essa meta de ser feliz, né? Então, sabedoria, as premissas a gente vai falar no decorrer das, né? Cada semana. Cada semana a gente vai falar de uma coisa. A gente coisa. vai ficar falando sobre essas coisas. Né? Só que o mais importante é, para você conseguir saber como você deve agir em cada momento, o que você deve falar, o que você deve dizer, como manter a sua estabilidade emocional, você precisa manter... Aliás, esse é um assunto, né? Estabilidade emocional. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, assim, você acredita que é possível manter a estabilidade emocional? Você passar assim, o dia todo de boa, né? Estável emocionalmente. Aí passou um dia, aí passou uma semana estável, emocionalmente estável. Você não se abalou. Não se abalou com nada, ficou de boa. Bravo. Não ficou bravo, não sentiu raiva. Reclamou. Não reclamou de nada, nem de ninguém. Pensa agora, pensa na sua vida, no seu dia, e você não faz nenhuma reclamação, não reclama de nada. Sabe por que dá para não reclamar? Quando você compreende a cena. Quando você compreende o que está acontecendo, quando você compreende por que as pessoas estão agindo de uma maneira e não de outra, você compreende a estrutura mental das pessoas e, portanto, você não se assusta com o comportamento delas. Então aí já dá para tirar uma coisa, né, sobre sabedoria. Vamos trocar a rejeição e a reclamação pela compreensão.
Que tal? Vamos deixar um exercício já para Pra essa essa semana? Quando você estiver diante de alguém e você ficar com vontade de reclamar, você acha que não está legal, a pessoa está falando coisas que você se sente... Você não concorda. Você não concorda, você se sente até ameaçado pelas coisas que ela está falando. Então, quando você sentir essa vontade de rejeitar o que a pessoa está falando... Só respira, primeiro. Isso. Primeiro Você sente respira. vontade de se defender, respira. Acalme-se, fica olhando assim, fala assim, olha, tá, hoje eu vou agir diferente. Eu não vou reclamar, eu não vou brigar. E mais que isso, eu não vou emitir opinião sobre o que essa pessoa está falando. Né? Isso. Antes de mais nada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E eu vou só ouvir. E eu quero compreender o que essa pessoa está falando. Eu quero saber por que ela está falando isso. Então esse é o primeiro passo para a gente começar, para a gente conseguir aplicar toda a sabedoria milenar, porque a sabedoria, ela não é um arquivo, sabe, gente? Ela não é um arquivo, coisas que você aprendeu, que está na sua memória. Isso a sabedoria não é isso. Não é um banco de dados. Isso, não é um banco de dados, um conjunto de regras, um pode ou não pode, um certo e errado. Não é isso sabedoria. Sabedoria é o estado de mentalidade aberta que te permite compreender todas as cenas que estão diante de você. Um estado de mentalidade aberta que permite compreender as pessoas e o que elas estão dizendo. Mesmo que você não seja compreendido, tudo bem, porque a sua meta é compreender. Na meta de compreender, como que a gente faz, né, para conseguir compreender a cena? A primeira coisa é essa, ter uma postura de não julgamento. Isso. Né? Não julgamento. Diante de uma cena, você fala, eu não vou dar opinião. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Talvez a gente esteja começando pelo mais difícil, né, Cauim? Porque eu sei que não é simples estar diante de alguém, principalmente se alguém está dizendo algo que você não concorda, ou diante de uma situação, está assistindo a uma situação que você acha que não deveria ser desse jeito. Mas na verdade, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. E depois a gente vai explicar isso melhor. Mas tudo que nós enxergamos faz parte do nosso sistema de crença. Então, para a gente conseguir compreender, a gente precisa olhar para a cena de uma maneira que o nosso sistema de crença não intervenha, que o nosso sistema de crença não atrapalhe. Então, você precisa de um estado de não julgamento para conseguir ficar com a mente o mais quieta possível e compreender o cenário diante de você. E esse estado de compreensão é um estado onde você vai se sentir apto e aberta para receber orientações, para ser inspirado e compreender a cena. Porque sabedoria é uma conexão com um lugar maior. Como a gente estava falando, sabedoria não é um banco de dados, não é um arquivo. É uma conexão com a onisciência, né? É uma conexão com um lugar que pode responder às suas perguntas, um lugar onde você pode encontrar as respostas, né? Isso é sabedoria. Aliás, Jesus falava muito isso, né? Ele falou assim, as obras que eu faço são todas orientadas por Deus. Isso, né? Exatamente. Então eu não faço o que dá na minha cabeça. Eu não faço por mim, eu faço pelo meu Pai. Eu faço por todos e orientado por Deus, orientado pelo meu Pai. Eu sempre disse isso. Então, os sábios são muito inspirados. Né? Então, o que nós vamos conversar nesse programa que inicia hoje são posturas, maneiras, exercícios para que você possa exercer o não julgamento, conseguir entrar numa cena e compreendê-la, né? Conseguir ficar num estado emocional mais sossegado, mais tranquilo, com uma mente mais quieta, para que você realmente possa acessar o lugar da mente onde a sabedoria está. Olha, entenda uma coisa. Você pode ser feliz, você pode viver em paz, independente de todo esse turbilhão que acontece no mundo. Você pode viver em paz. E a gente vai falar sobre isso. Aceite isso, porque tem uma coisa que são os pensamentos que passam pela cabeça, pela sua cabeça, pela cabeça de todo mundo. E tem outra coisa que é o que você é de verdade.
eu sei que você tem pensamentos, percebe? Você tem pensamentos. E os seus pensamentos deixam você, às vezes, confuso, inseguro e tal. Mas você que está pensando, tem uma coisa que você é. Antes de você pensar, você já é alguma coisa. E isso que você é maravilhoso. Isso que você é, se você olhar para isso que você é, independente do que você anda pensando, você vai localizar um lugar muito legal dentro de você. E nesse lugar nós somos unidos. Nesse lugar nós não somos diferentes. Nesse lugar nós somos todos a mesma coisa, sabe? E é nesse lugar que, nessa unidade que há dentro de nós, a gente pode sentir muito amor mesmo. Tanto que quando você está se relacionando com alguém, qualquer pessoa, está conversando assim, e às vezes sabe quando dá aquela coisa, a conversa vai para um lugar que dá uma emoção. Quando a gente sente essa emoção, a gente tem que ficar atento, porque essa emoção vem de um lugar muito importante dentro da gente e que acontece nos relacionamentos. Então, quando a gente fica emocionado, tem uma coisa muito legal que está acontecendo. É um contato com o nosso lugar mais profundo, né? E desse lugar, a gente pode ver as coisas de uma outra maneira muito diferente. Diferente dessas coisas que ficam tumultuando a nossa mente com os pensamentos. Né? Sim, e acho que hoje o que nós queríamos contar para vocês é que é possível. Sim. É possível. É possível. Circular pelo mundo de uma maneira mais tranquila, mais feliz, mais consciente. Uhum. E precisa de treino, precisa Sim. de dedicação, precisa conhecer coisas, precisa de conhecimento e de prática mesmo. Por isso que é sabedoria na prática, Sim. né? E então nós vamos compartilhar textos de vários autores, vários sábios. Nós vamos conversar sobre tudo que já se passou por aqui, por esse planeta. Vamos falar de textos nossos. Sim. Nós temos muitas coisas autorais também. Sim. Inclusive, aproveita... Tem um livro que eu escrevi também. Isso, a gente vai falar sobre ele também. Nós vamos falar muito sobre o livro Um Curso em Milagres, que nós somos grandes estudiosos desse livro. Nossos cursos são muito em conjunto com esse livro. Um Curso em Milagres. Se você não conhece esse livro, por favor, procure. É impressionante, é maravilhoso. E eu queria aproveitar também para convidar vocês para participar da nossa aula aberta que vai acontecer hoje à noite, a partir das 8 horas, que você pode assistir presencialmente, se você estiver em São Paulo, ou pelo Zoom, se você estiver fora de São Paulo. Entra no site coexiste.com.br, procura uma aula que se chama O Relacionamento como Acelerador do Processo. Sim. Faz a sua inscrição que você vai receber o link da reunião do Zoom no seu e-mail. Isso. Vai ser, você não vai pagar nada por isso. Você vai conhecer essa aula, que é uma aula do nosso curso, ok? Já é uma aula de uma turma nova que nós estamos abrindo, mas ainda dá, se a pessoa quiser entrar nessa turma, ainda dá. Esse curso é um curso bem profundo, é o curso onde nós formamos consultores existenciais, então você pode assistir uma aula para conhecer e, se você gostar, se matricular no curso, mas é um presente. O WhatsApp dá para já, se alguém... Ah, tá. É que é mais importante fazer a inscrição, mas se vocês quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, é 11 98133 6438, tá? É só se quiser deixar algum recadinho. Não, mas não para a aula, né? Se quiser deixar para a aula tem que fazer inscrição, porque aí Isso. você recebe automaticamente o link no seu e-mail, tá bom? Mas se tiver algum recadinho para mandar para a gente, alguma coisa que vocês queiram, porque a gente também trabalha com atendimentos, né? Então, esse é o WhatsApp, tá bom? Tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Será um prazer encontrar com vocês logo mais à noite. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Tem mais um minutinho ainda? Tem mais um minutinho ainda. Então eu vou convidar vocês também para entrar no site, conhecer todas as nossas atividades gratuitas. Nós temos cineaula a cada 15 dias, onde a gente assiste um filme juntos e depois faz uma aula em cima do tema do filme. É uma delícia. E uma vez por mês nós temos um programa também que é transmitido no YouTube, mas você pode assistir presencialmente, que se chama A Verdade Está no Ar. Nós falamos da verdade e nós estamos aqui para te contar a verdade e te ajudar a praticá-la. Ok, meus amores? E a verdade está ao seu alcance.
Não se esqueça disso, Ótimo. ok? A paz é um direito de todos e você pode alcançar isso. Amém. Tá bom, meus amores? Obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem. Você acabou de ouvir na Vai